O negócio dos sonhos de hoje conta a história do Forno Santo, um empreendimento que garante às pizzarias do país a mesma qualidade encontrada na Itália. O fundador Marcos Benevides enfrentou uma verdadeira aventura atrás de conhecimento até conseguir fabricar no Brasil o autêntico forno para a pizza napolitana. Meu nome é Wagner Antônio Milanese, eu tenho 41 anos e hoje, com muito orgulho, eu sou vendedor. A Forno Santo ela foi fundada pelo Márcio Bernardes, que hoje é meu sócio aqui. O Márcio fundou a empresa há 8 anos e a empresa nasceu do desejo dele de abrir uma pizzaria e ele precisava fazer um forno, ele precisava comprar um forno. Ele falou, cara, eu vou fazer o meu forno. E ele começou a pesquisar na internet, vendo, e ele descobriu o tal do forno napolitano, que na época ninguém fazia aqui no Brasil da forma que os italianos, os napolitanos fazem. E aí ele começou a pesquisar, foi atrás e construiu o primeiro forno. Enorme, muito mais pesado do que é hoje, mas está em operação até hoje, construiu lá no Rio de Janeiro. O primeiro contato que ele teve com fornos e veio a ideia de fazer foi um tempo que ele morou na Argentina e lá ele conheceu o forno de barro, que eles fazem amassando barro e fazem esses fornos muito de forma altruísta, fazem fornos em comunidades, em locais, e esses fornos são coletivos para a comunidade utilizar, para poder fazer pães, fazer pizzas, fazer assados, fazer as empanadas argentinas e outras cocções que eles acabam utilizando. Mas isso ele aprendeu lá na Argentina há muito tempo. Quando ele quis fazer o forno, ele quis tomar como base aquele forno e ele conheceu o forno napolitano, falou, opa, é outro mundo, totalmente diferente. Fez o forno, começou a pizzaria, o forno muito legal, e ele começou a ter contato com a AVPN. A AVPN é a Associazione Verratti Pizza Napolitana, lá de Nápoles. E ele falou, poxa, não tem nenhum fabricante de forno aqui, se eu fizer um forno, vocês certificam? E o pessoal deu risada dele, falou, meu amigo, um forno não dá para certificar, você tem que aprender todo o processo, né? E ele, mesmo com a pizzaria rodando, ele falou, rapaz, eu gostei mais de fazer forno do que fazer pizza. E ele começou a vir nesse caminho, fazendo os fornos, comercializando, seguindo esse padrão, só que ele viajava nos locais e fazia o forno dentro da pizzaria. Carregava a caminhonete itinerante, ponto a ponto. Isso ele fazia 2 fornos por mês. Chamou o irmão dele, o Alexandre, que tem um background, tem uma história na área de construção civil, ajudou muito ele a executar e a melhorar as ideias que ele teve, né, todos os processos. E aí ele falou, cara, não dá mais, tá tendo muita procura e eu não tô conseguindo dar conta. Vamos fazer esse forno transportável. Nós fazemos na fábrica de uma forma que ele possa ser transportado para todo e qualquer lugar. E ele começou a fazer na casa dele, em Bragança Paulista, junto com o irmão. Eles moravam num sítio, né, que tinha uma área atrás, tipo uma chácara que tinha uma área atrás, e eles começaram a fazer lá. Mas de repente eles estavam se vendo com um caminhão entrando e saindo e funcionários dentro de casa. Falou, não, a gente precisa de uma fábrica. E aí veio para esse local onde nós estamos hoje, em dezembro de 2019. Logo no começo de 2020, ele chamou um amigo meu, o Rafael, para conhecer aqui. O Rafael já era cliente dele, e para dar uma consultoria, entender um pouquinho, melhorar os processos administrativos, porque o forno já tinha se tornado referência no mercado nacional, principalmente nesse mercado napolitano, à frente de empresas com 30 anos de mercado, com uma qualidade superior. O mercado já tinha visto isso, mas a parte de administração, a parte de cuidar do negócio em si, de recebimento, cobrança, coisas desse tipo, pagar contas, eles ainda faziam, né, de um jeito caseiro. E o Rafael me chamou e falou, vamos lá, vamos dar uma consultoria para o pessoal. O Rafael pegou a parte administrativa, eu peguei a parte de vendas e marketing. E nós começamos, aí fizemos
adequamos o logotipo da empresa, fizemos o primeiro site, isso em 2020. E uma curiosidade, né? A gente assinou em março de 2020. Assinamos, na outra semana fechou tudo. E a gente entrando para assumir as vendas e 2 meses sem vender nada, porque não tinha como. Todo mundo achando, vai durar mais uma semana, vai durar mais um mesinho. E aquela, né, toda aquilo que a gente passou, e graças a Deus já passou. E a gente aproveitou esse tempo para construir catálogos, as imagens, fazer fotos, fazer filmagens, construir um material publicitário. Nesse meio tempo, o Rafael se tornou sócio do Márcio e do Alexandre e eu assumi a diretoria comercial da empresa e eles tocando a parte administrativa. E aí passou a pandemia, a coisa começou a tomar forma, a gente começou a entender o mercado com alguns vieses diferentes, algumas formas diferentes e no meio desse caminho o Rafael se desligou, o Alexandre também se desligou e eu entrei para a sociedade junto com o Márcio. Então, hoje sou eu e o Márcio à frente aqui da empresa, juntamente com a Michele, que hoje toma conta da nossa área administrativa financeira, que também faz parte da empresa. Então, hoje somos nós aqui construindo isso. Eu acredito que o maior desafio foi muito essa parte da gestão. Ninguém abre uma empresa, e foi assim com o Márcio, porque gosta de emitir nota, de fazer cobrança, de gerar boleto. Ele gostava de fazer forno, é o que ele gosta. Ele gostava não, ele gosta de fazer forno. E isso foi o que o moveu. E eu acredito que o desafio foi isso, a gente pegar essa empresa com um ar mais familiar e a gente transformar isso de uma forma mais corporativa, né? O Márcio, ele começou a empresa, ele queria abrir a pizzaria, precisava de um forno e quis fazer o forno e foi atrás de aprender. E esse é uma coisa muito legal, ele foi atrás de entender os porquês. Se você for nesse mercado, mercado de forno, a grande maioria das empresas ainda é muito familiar, ainda é o cara que aprendeu com o pai dele, ou é o ex-funcionário de uma das empresas que abriu a sua, e você começa a perguntar por que isso é dessa forma, por que esse ângulo, por que esse tijolo. Foi assim que eu sempre fiz e é assim que eu vou fazer. E o Márcio ele foi atrás de aprender e por isso conseguiu essa qualidade muito elevada. Do meu lado, eu sempre trabalhei com a área de comunicação, de marketing, comercial, então casou, né? Esse mundo casou. Nós temos uma mesma visão, um mesmo posicionamento e a mesma forma de pensar a respeito de tratamento com o cliente, de responsabilidade para com o nosso cliente, de responsabilidade com a nossa equipe, responsabilidade com o social. A gente é muito alinhado nisso, nos nossos propósitos e os nossos valores são muito alinhados. Mas nós somos pessoas completamente diferentes, mas que a gente se complementa muito bem. Ele é um cara mais passional, um cara mais enérgico. Eu já sou um cara um pouco mais calmo, um pouco mais sangue frio. Então isso nos ajuda. Na hora da energia ele tá lá, na hora que precisa dar o passinho para trás, pensar um pouquinho melhor, eu tô lá. E isso nos ajuda, tem esse complemento. Então, assim, resumindo, os valores são iguais, mas a forma de agir, a forma de pensar acabam se complementando por serem diferentes, mas mantendo o valor como um norte, a gente consegue seguir essa trilha com sucesso. Foi na pesquisa, foi entender os porquês e foi fazendo o dele. Usando, às vezes, assim, materiais de reciclagem, ou a chapa era uma chapa de navio. Por isso que ele ficou muito mais pesado, mas ele foi aprendendo e testando os conceitos que ele via na teoria, na prática. E ele teve um outro desafio, né? Porque tudo que ele estudou era o que acontecia lá em Nápoles, lá na Itália.
E a gente não tem aqui as mesmas matérias-primas, os mesmos materiais. Muita coisa sim, muita coisa não. Muita coisa você pode importar, mas quando está começando não tem grana para fazer essa importação, você tem que achar materiais que possam ser substituídos, né? Então que possam substituir os outros materiais importados. Então ele teve esse desafio também, mas foi na raça. Ele tinha aquele conhecimento do forno de barro que ele aprendeu lá na Argentina. Então ele já começava a entender um pouquinho o comportamento do fogo dentro do forno. O segredo de um bom forno não é a temperatura máxima que ele alcança, não é quanto tempo ele demora para aquecer, não é nada disso. O segredo de um bom forno é um forno equilibrado, é um forno que se mantém na temperatura que você quer trabalhar de uma forma tranquila durante todo o período de trabalho. Né? A pizza napolitana, segundo o disciplinare da VPN lá de Nápoles, tem que ser assada num lastro 400, 430 graus para cima, né? No mínimo nessa temperatura. Dificilmente tem um forno que não chegue nessa temperatura. A questão é, você fez uma pizza, ele baixou para quanto? E numa pizzaria você vai ficar 6 horas trabalhando, das 6 à meia-noite, e você tem que pensar na pizza, não no forno, né? Imagina que essa temperatura, com o passar do tempo, né, vai fazendo pizza, essa temperatura vai caindo porque está tendo uma troca de calor, normal e esperado. Mas com uma alimentação normal, de lenha ou de gás, ela se mantém. Se você precisar ficar brigando com o forno, o seu pizzaiolo, ou você sendo pizzaiolo, em algum momento você vai desistir dessa briga. Porque você vai ter que parar a comandeira, né, que a gente chama aquele monte de pedido, empresa de delivery tocando e chegando o pedido e você lá parado, recuperando a temperatura do forno. Em algum momento você vai falar, eu preciso entregar, eu preciso fazer. E aí começa a sair pizza com fundo branco, começa a ter uma cocção perfeita e o produto final é sacrificado. Então é isso. E para você entender desse forno equilibrado, desse equilíbrio dentro do forno, claro, tem toda uma parte de isolamento, né? A gente tem uma forma construtiva que a gente se orgulha de dizer que não inventamos, nós fomos aprender lá, o Márcio foi pesquisar e aprender como é feito lá na Itália para fazer aqui, mas é o comportamento do fogo, os tipos de calor que acontecem dentro do fogo, radiação UV, irradiação, convecção, movimento, entender tudo isso, né, trazer essa teoria para daí ver na prática e conseguir melhorar o produto dia a dia. Quando começou, né, a se fazer esse forno napolitano, não tinha ninguém no Brasil que fazia o forno napolitano nas normas que se pede na Itália, né, que os napolitanos ditam. Aqui no Brasil, não tinha ninguém aqui no Brasil fazendo isso. E o que tinha são empresas que estão até hoje com mais de 30 anos de mercado, fazendo o mesmo forno. Começou, né, a se fazer esse forno napolitano, não tinha ninguém no Brasil que fazia o forno napolitano nas normas que se pede na Itália, né, que os napolitanos ditam. Aqui no Brasil, não tinha ninguém aqui no Brasil fazendo isso. E o que tinha são empresas que estão até hoje com mais de 30 anos de mercado, fazendo o mesmo forno. E eles acabam mudando uma coisa ou outra e dizem que é o forno napolitano. E aí a gente vai dar um passinho para trás e entender qual que é a diferença desses fornos, né?
A pizza napolitana, ela normalmente é assada com uma temperatura de lastro mais ou menos 100 graus acima do que a pizza brasileira, a pizza paulistana. Por quê? Ela é uma pizza mais hidratada, a massa tem alta hidratação, ela normalmente é feita 12, 24, 48 horas antes, a massa é feita antes. Então você tem uma longa fermentação, né? Você tem um período maior e você quer ela macia, você não quer ela crocante, ela dobra. Você pega ela, come com a mão e você dobra, né? Então se você não tiver essa temperatura alta, e ela assa entre 1 minuto e 1 minuto e meio, entre 60 a 90 segundos dentro do forno. Se você não tem essa temperatura alta, vai acontecer duas coisas. Se você tirar ela antes do tempo, ela vai ficar absurdamente borrachuda, porque não vai fazer a cocção. E se você tirar ela depois, ela perdeu a hidratação, então ela ficou crack, que é legal para pizza mais brasileira. A pizza mais paulistana, normalmente você busca isso. A pizza napolitana foge disso. Então você precisa dessa alta temperatura, dá uma porrada e tira. A gente tem empresas no mercado fazendo o forno para essa pizza mais paulistana, pizza brasileira. Porque imagina que você abriu sua empresa há 30 anos atrás para atender o mercado de pizzarias. Quais eram as pizzas que tinham? Era essa. E você fez um produto adequado para aquilo e está tudo certo, você está vendendo. Há 30 anos não se falava de pizza napolitana no Brasil. De um tempo para cá vem se falando. Então, quando a gente lançou o forno napolitano, o pessoal, opa, é um forno que trabalha 100 graus acima. Mas existia essa conversa de, mas meu forno também chega a 430 graus. Chega. A questão é se manter. Então, o nosso trabalho diário é muito de catequizar o cliente e mostrar, olha, daqui a um tempo você vai ter esse problema. Então, o forno ele não é o mais barato, mas você tem um custo-benefício muito bom, porque ele é muito econômico em combustível, então é um forno que se paga com o tempo. O mercado que a gente atua é bastante nichado, né? Vem crescendo dia a dia e quanto mais informação o público tem, o público final que consome a pizza, que vai no restaurante, que consome a comida, quanto mais informação ele tem, mais ele exige qualidade de quem está fornecendo, que são os nossos clientes. E quanto mais exigidos eles são, mais produtos de qualidade eles buscam, uma cadeia. Então, é um mercado bastante nichado que vem crescendo. Ele é um mercado, sim, lucrativo. Hoje a gente enxerga como um mercado lucrativo e em expansão. Então, é um mercado que está crescendo e que tem muito ainda para amadurecer. Porque, voltando, né, apesar da gente atender residências, que, sei lá, o tamanho é gigante do mercado, né, a quantidade de pessoas que querem ter um forno de pizza em casa, um forninho além em casa, é muito maior do que o número de pizzarias. Mas se a gente pensar só no número de pizzarias, que é muito grande, quando a gente pensa num produto como o nosso, de uma qualidade superior, que não está com o preço comparado com a base do mercado, né? Você tem um preço um pouquinho superior também para acompanhar essa qualidade, né? O custo aumenta, não tem por onde. Você precisa de um nível de entendimento desse público para ele comprar essa ideia, né? Para ele entender os porquês. Do mesmo jeito que a gente fala pizza, quantos tipos de pizza tem? Se a gente falar só das pizzarias do bairro que você mora, que você está lá, você já tem 2, 3 tipos diferentes de pizza. Imagina no Brasil, imagina quando a gente entra em disciplinares como pizza napolitana, pizza paulistana e tal. É muito grande, mas a gente chama de pizza. É como se nós falássemos de carro e eu estivesse falando de um carro popular 1.0 e estivesse falando de um V8 e eu chamasse tudo de carro. Isso acontece com o forno, com o nosso produto. Forno. E o pessoal acha que é tudo igual. E aí você precisa desse conhecimento.
Então é uma cadeia. Você tem o consumidor lá viajando mais, tendo acesso à informação, à rede social, entendendo, vendo. Opa, peraí, isso aqui tá diferente. Opa, peraí. Até a pizza doce que ele adora, de chocolate, com morango. Pô, o cara lá faz com cookie do Rio de Janeiro e com Lindt. Tá diferente. Ele usa um chocolate branco com frutas vermelhas e com cereja e com amora. Peraí, eu quero ir nesse cara. E aí você começa a olhar aquela pizzinha de mussarela, que é uma delícia, mas você começa a olhar diferente. Então você tendo mais conhecimento no público final, que está viajando mais, que está conhecendo mais, ele exige mais da pizzaria, do restaurante, de quem fornece o produto para ele. E esse cara, ele procura por produtos e ingredientes de maior qualidade. A gente tem, por exemplo, em restaurantes, uma procura crescente, absurda, por pequenos produtores na região por ingredientes de qualidade. O cara quer trazer a farinha da Itália, o molho de tomate da Itália, o azeite da Itália, legal. Você tem azeites aqui na região de Guaratinguetá sensacionais. Você tem tomates em Minas sensacionais. Você começa a ter ingredientes, queijo, laticínios no Brasil de 5, 6 anos para cá é uma revolução. Mussarela de búfala e tantas outras burratas e tal, nacionais, com uma qualidade e um frescor muito grande. Isso tudo é legal também pra gente, porque quanto mais produtos de qualidade superior, o cara começa, pô, eu tô comprando aquela burrata, tô usando aquela farinha, eu vou enfiar aqui nesse forno que tá aqui há 40 anos, ou num forninho ali e tal, ele começa a entender a diferença que faz. A pessoa que quer empreender, normalmente ela é movida por alguns motivos, né? Ela tem algum motivo específico. Ou ela está trabalhando em algum lugar e ela não aguenta mais ser funcionária e ela quer ser chefe. Ou ela tem uma paixão e quer seguir aquela paixão. A gente vê isso nos nossos clientes. Não, hoje a gente tem um parceiraço que ele é do mundo da aviação, piloto, fica 15 dias no exterior, 15 dias aqui, é consultor, e ele fala, eu não vejo a hora de parar de trabalhar com aviação. E ele tem uma carreira consolidada lá, né? E ele não... Então é a paixão. Quando a gente fala do cara que está querendo deixar de ser funcionário para virar patrão, para virar chefe, reveja. Porque no lugar de um chefe você vai ter um monte, que são os clientes. Então não acha que você vai trabalhar menos e ganhar mais, que é pelo contrário. Você vai trabalhar mais e ganhar menos até esse negócio decolar, pelo menos. Então o que ajuda muito é você ter uma visão clara da onde você quer chegar, do porquê que você está indo para lá. Ninguém abre empresa porque gosta de emitir nota, emitir boleto, fazer cobrança, cobrar aquele boleto que não pagaram e ir atrás. Ninguém gosta disso, mas é o dia a dia do empreendedor. Empreender não é um mar de rosas, não é a coisa mais linda do mundo, mas a hora que você entende aonde que você quer chegar, você entende o caminho que você deve traçar, isso não é fixo, isso é fluido, isso vai mudando, isso é normal, mas você tem um norte fixo. O caminho às vezes dá uma mudada, mas você tem um norte. Você entendendo isso, você vai tendo as recompensas que vão te motivando no meio do caminho. Ba ba da ba ba.